Estamos aqui no sítio Teutônio. Nós trabalhamos aqui desde 2011. Ele é um sítio que é muito grande, tem mais de 25 hectares de área. Não tem nenhuma arquitetura que apareça para fora. A gente não tem nenhum aterro, não tem nenhum montículo. Tudo que a gente está estudando aqui está enterrado. Esse sítio ele é espetacular por uma série de razões. A primeira delas é que ele tem um registro muito longo de ocupação humana. A gente tem datas da presença humana indígena aqui que chegam a mais de 9.000 anos atrás. E a partir de mais ou menos 5.500 anos atrás, as evidências de ocupação vão ficando cada vez mais frequentes. Não dá para dizer ainda que seja uma ocupação ininterrupta, mas eu acho que em termos arqueológicos a gente pode dizer que essa paisagem aqui está sendo modificada pela presença humana de maneira quase contínua há pelo menos 5.500 anos, se não antes disso, já que a gente tem datas que chegam a mais de 9.000 anos. Muita gente já trabalhou e trabalha aqui até hoje, né? O Fernando Almeida, né, que foi a pessoa que insistiu para que nós viéssemos trabalhar aqui, o Guilherme Mongeló, que trabalhou com as ocupações mais antigas do sítio, a Laura e o Tauba agora trabalhando com material mais recente, né, já olhando o uso de plantas, o Tauba com as ocupações que tem a ver com Pocó, ou Pocó-Sotuba, né? A Jenny, que tem um trabalho muito importante com as plantas cultivadas aqui ao longo do tempo. O Murto também trabalha com plantas, né? Então é uma equipe de fato transdisciplinar. Nós temos aqui evidências de pelo menos 7 ocupações diferentes, 7 povos diferentes que viveram aqui ao longo desses milhares de anos. 2 deles sem cerâmica, não produziam cerâmica, e 5 que produziam cerâmica. A gente tem estudado alguns deles com um pouco mais de detalhe. Se quiser, sai debaixo da terra. Faltava 5, né? Centímetros? O projeto do Tiago, ele tenta entender o contexto desse processo de sedentarização. Nós sabemos hoje que aqui na Amazônia, há mais ou menos uns 2.500 anos atrás, teve um processo de crescimento demográfico. As populações se tornaram mais sedentárias, porque os sítios se tornam maiores, a gente começa a ver aterros, essas coisas todas, né? E nós começamos a ver formação de terra preta por toda parte. A terra preta, para mim, é uma consequência desse processo de sedentarização. As populações passaram a passar mais tempo no mesmo lugar, jogando lixo orgânico. Quanto mais produtivo o solo, mais as pessoas iam querer ficar no mesmo lugar para poder plantar nos seus quintais e assim sucessivamente. Então isso acontece por toda a Amazônia. E o início desse processo está associado a um tipo de material arqueológico, de cerâmica, que nós chamamos de Pocó-Sotuba. Olha isso. Geralmente, quando a gente tem sítios Pocó-Sotuba, a gente começa a ver a formação dessa terra preta. A gente tem sítio Pocó-Sotuba sem terra preta, mas as primeiras terras pretas geralmente estão associadas a esse contexto Pocó-Sotuba. Separado da outra. O que a gente quer fazer esse ano aqui? É, de fato, ampliar as escavações que nós fizemos anteriormente nessa área, coletar mais amostras desse material associado à ocupação Pocó-Sotuba, para confirmar essa data, para ver se de fato elas têm mais de 4.000 anos, ou mais ou menos 3.000 anos, ou são um pouco mais recentes. A gente precisa entender melhor esse contexto. Essa é uma das escavações. A outra escavação, ela é totalmente diferente. Nosso objetivo é entender o final da ocupação indígena pré-colonial aqui, ou talvez até do início do período colonial. Então, para isso, nos interessa trabalhar com as ocupações mais superficiais. Então, nós procuramos o quê? Uma parte do sítio onde os nossos levantamentos prévios mostram para nós que a gente tem depósitos rasos associados a essa ocupação mais recente, que a gente chama de Jatuarana, que a Laura está coordenando e que tem a ver com o doutorado dela. Aí, a nossa questão justamente é oposta. A gente queria encontrar uma única ocupação.
sem interferência das ocupações anteriores e sem interferência das ocupações posteriores que aconteceram aqui desde a época colonial. Se aqui a gente tem uma escavação profunda e concentrada, lá a gente tem uma escavação rasa e muito mais ampla. Tauba, mais um pote. Mais um. O arqueólogo Eurico Miller, ele é uma figura meio inescapável aqui no Alto Madeira, porque ele andou por toda parte, ele morou aqui em Rondônia há muitos anos, ele trabalhou aqui também. E a gente tinha um interesse na época em entender um pouco o contexto, um contexto específico de ocupações de um tipo de cerâmica que a gente chama de cerâmica polícroma, que é uma cerâmica que aparece por toda a Amazônia. E de acordo com os trabalhos do Miller, as datas mais antigas para esse tipo de cerâmica estariam aqui nesse lugar. E o Fernando, o doutorado dele, era entender o contexto das ocupações polícromas aqui nessa área. Estava trabalhando na empresa de consultoria e parei lá, achei o telefone dele no caderninho, né? Tinha caderninho de telefone na época, da minha chefe. Foi lá, Eurico Miller, liguei e falei assim: bom dia, professor Eurico Miller, aqui é o Fernando, eu trabalho com arqueologia, eu analiso cerâmicos, sou aluno do Eduardo Neves e gostaria de ver essas coleções. O Teotônio, essas cerâmicas polícromas antigas, tem como? E daí começou uma gritaria. Começou, vai ter que publicar aí, não sei o que, tudo pode, não sei o que. Uma gritaria. Eu olhava, daí de repente faz assim, tu. E daí o que eu fiz? Eu liguei pro Edu e falei assim, Edu, eu liguei pro Eurico Miller, ele desligou na minha cara. Me ajuda, como é que faz? Não sei o que. Daí o Edu ligou mais tarde, tiveram um papo lá muito mais cordial. Acho que tinha uma questão lá hierárquica ali a ser respeitada. Foi graças ao Fernando que a gente veio trabalhar aqui, porque esse sítio já era conhecido, né? E ele sugeriu, por que a gente não vai lá no Teotônio? De repente vamos reescavar o sítio. Mas eu falei para ele, olha, eu acho que esse sítio está muito impactado, porque tem a estrada, porque tem a vila lá embaixo, porque tem as fazendas em cima, o pessoal tira a terra preta, passa ônibus, passa carro, né? Então, quando a gente chegou aqui, nossa questão era o seguinte: existe algum lugar preservado nesse sítio que eu possa cavar um buraco, né, uma unidade e descobrir quantos anos tem essa cerâmica pintada que a gente encontra nesse sítio? E o Miller, ele identificou um sítio localizado às margens do rio Jamari, que é um afluente aqui do rio Madeira. E esse sítio, ele publicou essa foto em 88, eu acho que ficou todo mundo louco, eu fiquei louco quando eu vi aquilo, porque era uma escavação super profunda, com uma terra preta profundíssima enterrada. Uma terra preta sem cerâmica, inclusive. Quando a gente veio para cá, a gente tinha essa expectativa também de encontrar de novo um sítio como esse que o Miller escavou. E daí a gente achou uma unidade, escavou ela e a gente encontrou um pacote, sei lá, dessa cerâmica jatuarana policrômica com uns 80 centímetros, etc. E abaixo dela a gente encontrou uma ocupação em terra preta só com lítico.
primeira unidade com 3 metros de terra preta. A partir de uns 3.000 anos atrás, o clima na Amazônia ficou mais próximo do que ele está hoje em dia. Ele já era quente, mas ele ficou mais úmido. E tem uma coisa que acontece a partir dessa época, que é o quê? A gente começa a ver a formação de grandes aldeias sedentárias. Essa cerâmica Pocó tem a ver com esse processo. O primeiro sinal arqueológico que a gente vê disso é essa expansão de grupos que faziam essa cerâmica que a gente chama de Pocó-Açutuba por toda a Amazônia e pela Venezuela também, provavelmente, pelo Rio Orinoco também. Esses grupos se espalham, eles se tornam sedentários e aí, como consequência desse processo, a terra preta começa a se formar. Aqui no Teutônio, a gente tem a terra preta mais antiga, ela tem 5.500 anos. No resto da Amazônia, elas começam a ficar mais disseminadas a partir de mais ou menos 2.500 anos atrás. A produção dessa terra preta, ela antecede a própria tradição Pocó-Açutuba, né? Populações que não fabricavam cerâmica, elas também entropizavam muito a floresta amazônica. Parece que isso se intensifica a partir de 6.000, 5.000 anos com a fase maçangana. A gente sabe que esse sítio é muito incrível, né? Porque tem essa de ocupação que é muito longo, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi analisar os contextos mais antigos, que a gente chama da fase geral e a fase maçangana, né? A fase geral, sempre pensados como sendo caçador-coletor, né? Entre uns 9.000 e 6.000 anos atrás, que tem um monte de coisa que já estava sendo, né, provavelmente manejado, né? Várias plantas como a goiaba, pequiá, a castanha, né? Castanha do Pará. E também um tubérculo, né? Que consegui identificar nas escrituras, que é areá. E você encontra, na verdade, esse areá em vários sítios muito antigos na América do Sul. Desde, né, América Central, também nos Andes, na costa das Guianas e aqui em Teutônio, 9.000 anos atrás. Aí a gente tem a fase maçangana, que são essas primeiras terras pretas, né, as mais antigas da Amazônia, sem cerâmica, né, que vai entre uns 6.000 e uns 4.000, mais ou menos. Encontrei pela primeira vez fitos de mandioca, abóbora e feijão, em conjunto com o manejo das mesmas árvores frutíferas de antes, né. E aí depois da fase maçangana, né, a gente tem as primeiras cerâmicas aqui em Teutônio, mais ou menos uns 3.000 anos atrás, né, que é essa fase Pocó-Açutuba. E ali a gente encontra milho pela primeira vez, né. Em conjunto com milho a gente também tem feijão, abóbora, e parece que mais uma vez a gente tem tipo uma gama um pouco maior de espécies, né, chegando com essas populações ceramistas do Pocó. E a partir daí, né, a gente tem um grande quebra-cabeça, na verdade, né, das ocupações, diferentes ocupações ceramistas com diferentes tipos de cerâmica, né, que provavelmente era um lugar bastante, né, multiétnico, né, vários diferentes povos vindo para cá, deixando suas cerâmicas aqui, né, uns 1.500 anos atrás. A fase mais sobressalente dessa é a fase Jamari, né, a tradição, na verdade, Jamari. E de repente encontrei nessas cerâmicas, né, milho de novo, mas também uma quantidade muito mais expressiva do milho do que outra coisa. O que me faz pensar que talvez o milho ganhou uma importância maior, mais ou menos nesse período, né. Depois da fase de Jamari a gente tem a jatuarana, né, que é isso que a gente está encontrando na casa agora, que parece que o milho dá uma diminuída e outras coisas estão sendo cultivadas, né? Mais ou menos até aqui, a gente tem essas cerâmicas jatuaranas, que elas têm gobo branco, pintura vermelha, incisões, acanalados. Aqui a gente já tem uma coisa mais na vertical, umas cerâmicas inclinadas.
parece ser uma transição. Tem jatuarana e jamari nessa? É. E aqui tem esse piso, né? O piso jamari, que é uma cerâmica com capacidades maiores de volume, com bastante fuligem, paredes espessas. Muitas vezes tem os lábios afilados, né? Eles são mais finos do que o restante da parede. Queimada, super bem alisado, bem queimada. E ela se concentra sobretudo nisso que a gente está interpretando como um piso de ocupação jamari. Abaixo dele, uns 5, 10 centímetros, a gente tem uma coisa mais transicionando, mais ou menos até aqui, a gente tem esse aterro, né? Ela é praticamente composta por muito sedimento de terra preta e pouquíssima cerâmica. E na base dele até o estéreo a gente tem essa camada pocó-sutuba, que são cerâmicas super bem acabadas, com bastante pintura, tem uma variação policromática muito intensa, com vermelhos, alaranjados, amarelados, bastante incisões, decorações plásticas, né? Ongulados, raspados, escovados, penteados, que a gente está tentando entender melhor nessa escavação. Legal, cara. Tô pensando nesse aterro. Será que ele pode ser uma lixeira jamari mais antiga? Os caras vão jogando lixo, aí de repente depois eles vêm e ocupam aqui em cima? É que basicamente sedimento, né? Quase não tem cerâmica. Tauba? É Morro dos Macacos. Né? Super. Agora, o que elas estão fazendo Aí, aqui, eis a questão. É que cronologicamente elas são bem diferentes, né? qual que é a data de 2000, 1800. uns 2000 tem pouco. Tem, é o fim do Pocó, né? Me sinto bastante privilegiado de poder trabalhar tantos anos em um mesmo sítio e ao mesmo tempo o contexto arqueológico nos permite pensar em diversas questões que eu acho que são fundamentais e muito importantes para o modo como a gente olha para a Amazônia hoje. Sai da capilar na frente. Trabalhou na África, Sai. América do Norte. E tá gente que é um diretor de pesquisa do Quebra-Uni, que é um brasileiro. Deve ser uns 2 mil euros. Não, tá legal, né? Muita saudade do Guilherme, né? Se bem que o que a gente está fazendo, a gente não sabe. Nos anos 80, quando eu comecei a estudar e queria trabalhar aqui na Amazônia, havia um debate ainda sobre se as serras pretas eram naturais ou se elas eram formadas pela atividade humana indígena no passado. E uma colega, Dirce Kern, que é uma arqueóloga gaúcha, trouxe várias evidências geoquímicas, de química do solo, dizendo não, isso é produto da atividade indígena. Final dos anos 80 até agora, tem muita gente de diferentes áreas estudando a terra preta com vários recortes diferentes. Então a gente já tem muita coisa publicada e sabida sobre a terra preta e tem muita coisa que ainda não se sabe.
E eu acho que eu chego num momento bem interessante, porque eu já tenho todo, né, esse trabalho de vários colegas atrás para entender essas diferenças da terra preta mesmo. E quando a gente fala de terra preta, a gente está falando de terras pretas, né? É, tem uma coisa meio difusa aqui, separando as duas, né? É um acinzentado para um mais marrom. Normalmente quando a gente pensa na terra preta, a gente pensa num negócio muito escuro, né? Uma coisa, mas na verdade ela tem uma variação. No próprio sítio, na verdade, você pode ter essas terras pretas com diferentes cores. E se a gente vai para a unidade mais profunda, a gente vê que no mesmo espaço você tem ela acontecendo de várias formas diferentes. Então você tem mais ou menos 50 centímetros, por exemplo, ela está muito preta, muito escura. Ela é meio gordurosa até, assim, ela lembra aquela massinha de criança que faz com farinha e óleo. Ela lembra aquilo. E conforme você vai baixando, ela vai mudando um pouco. Às vezes ela fica mais escura, um pouco mais clara. Tem coisas que a gente ainda está descobrindo, né? Tem uma cerâmica ali. E olha como essa coisa vai cair nesse solo mais escuro, vai caindo e ele termina embaixo da linha branca depois. Então, Que será é que o não que é é- um aterro? Eu acho que é, mas ele estava corrigindo algo irregular mesmo. Que é o que a gente estava vendo durante as escavações, né, Tauba? Que as Aham. coisas começavam ali e apareciam por último para cá. Mas se ele é um aterro, essa terra preta vem de outro lugar, então. Então, mas você acha que ele é um aterro o tempo todo? É, essa... Eu estava pensando que talvez ele possa ser aterro num período e Sim. ocupação em outro. Sim, eu também estou achando isso. Eu acho que ele é menos aterro do que... Eu achava no começo dessa etapa que esse pacote todo era um aterro. Hoje em dia já não estou tão certo disso. Eu acho que não, Edu, desculpa te cortar. Mas eu acho que não. O aterro é a camada 6C e ela tem, sei Que lá, a gente 70, vê muita 60 diferença centímetros. na... Sim, Isso é o aterro. sim. Mas ele não é tão espesso assim, né? Ele é um pouquinho, né? Tem o que, uns 60? Ó, ele é da cabeça do Fernandão, naquela bioturbação, até essa camada mais escura. Ele tem quanto? 1 metro? Chegou. Então, Ó, as cerâmicas todas na diagonal, vertical, pontinhos aqui, ó, de solo amarelado. podia ser um lugar de cultivo também, né? Uma terra preta que está sendo cultivada. Aham. Então, essa questão eu queria entender. Por exemplo, não sei se a microbiologia ajuda a gente, mas eu acho que tem mais de uma coisa acontecendo aí do que simplesmente o aterro, entendeu? Eu também acho que E tem eu acho- mais. Por isso que eu tinha pensado em fazer ela bem detalhada, sabe? Porque como é tudo muito difuso, Sim. se a gente faz bem detalhado, a gente tem pequenas fotografias, né? Quando eu coleto, eu já penso, nossa, eu vou ter diferentes microfotografias, né? Porque para mim as lâminas são pequenas fotografias das terras pretas. A gente vai ter uma coleção de diferentes terras pretas. Então, por exemplo, a terra preta do Teutônio, ela é muito diferente da terra preta do Boa Esperança, que é dentro do Médio Solimões. Porque eu tenho um componente que é natural de formação do solo dessas duas terras pretas. A gente tem coisas diferentes que foram resultados de processos naturais e antrópicos e que estão espalhadas pela Amazônia brasileira e por toda a Amazônia, né? A brasileira e peruana, boliviana, venezuelana, da Guiana Francesa. A gente tem a terra preta por toda a Amazônia.
Nath. Posso te jogar os baldes? Pode. Vou soltar. Precisa marcar o Z do topo ou não? Não precisa. Não, né? Já tá. Beleza. Tá bom. 1046 9954, onde está pisando. 4654, 4653, 4554. Eu acho que precisa ter a ver com compostagem, de certa maneira. Lixo orgânico sendo jogado, né? Os ossos de animais, ossos de peixe, carvão, resto de comida, enterrado sendo jogado. E esse solo vai, né, a adição de tanto material orgânico ao longo de muito tempo e muito carvão, não é cinza, né, mas é carvão que é queimado a uma temperatura menor, vai provocando essas modificações no solo. Depois, quando a cerâmica aparece aqui, a gente não sabe quando ela aparece, a gente está fazendo essa etapa de campo aqui para entender isso, mas talvez ela tenha aparecido há 4.000 anos atrás. A cerâmica teve um papel importante também na estabilização dessas terras pretas. Então são uma série de fatores, né? É a presença humana, são os animais, são as plantas que são consumidas, a cerâmica que aparece depois. Mas o que eu acho, resumindo, não dá para entender a terra preta apenas como um recurso natural. Elas são um recurso biocultural ou um recurso histórico. Elas só fazem sentido, elas são talvez o melhor exemplo da presença humana antiga aqui na Amazônia, porque elas são uma matriz de coisas que vêm da natureza, que é o solo, mas de coisas que vêm da atividade humana. Eu acho que o que a mais aceita até agora é que quando você tem a formação de terra preta, você está tendo uma ocupação densa de pessoas, né? Elas estão marcando aquele lugar. E a terra preta provavelmente é o resultado dessas muitas ocupações por muito tempo. E quando a gente pensa nessa ocupação, nessa vida cotidiana, você tinha que lidar primeiro com um lixo que ele é totalmente orgânico. Então é um lixo que ele vai entrar no ciclo daquele lugar, né? De refazer aquele lugar. Então você vai ter o resto de uma caça, você vai ter o xixi e o cocô das pessoas também. Você vai ter N elementos fazendo parte daquilo e que, se ficar exposto, vai chamar muito bicho, né? Então você não vai querer chamar essa atenção, então você vai dar um tratamento para aquilo de alguma forma. Quando você pensa num quintal, você está incorporando carvões nessa terra preta de outra forma, assando um peixe, esquentando uma água, fazendo mingau, né? Você adiciona esses elementos na terra preta, mas você aumenta a fauna, a microfauna desse lugar também. E esses micro-organismos, eles vão ser tão importantes na formação da terra preta como fator antrópico também. Vai lá uma cuiazinha um monte de inciso, motivo inciso assim. Um balde meu, Edu. 4654. Z214, né? É. Então foi estabelecido que as terras pretas foram formadas pelos índios no passado. Isso era muito importante. Por quê? Porque era um argumento muito forte contra essas hipóteses ortodoxas mais deterministas, né? Se o solo foi considerado um fator anteriormente que limitava a presença humana na Amazônia, solos pouco férteis, porque de fato os solos amazônicos não são normalmente muito férteis, né? Por causa da ação das chuvas, da evaporação, eles perdem os nutrientes muito rapidamente, solos tropicais em geral. Mas essas terras pretas são solos muito estáveis. Elas são formadas há milhares de anos, centenas de anos e não perdem seus nutrientes. À medida que esse debate ia crescendo, as terras pretas foram recebendo atenção, não só de arqueólogos, mas de gente, de cientistas do solo, né? Geógrafos, gente, né? Agrônomos. E havia dois grupos de cientistas. Um grupo composto majoritariamente por agrônomos, que dizia que esses solos foram formados deliberadamente. Eles foram produzidos de maneira deliberada pelos indígenas para superar as limitações de solo que ocorriam aqui na Amazônia. E havia um grupo que era minoritário na época, mas que hoje em dia é majoritário, e no qual eu me incluía, que dizia que não. Que essas terras pretas se formavam de maneira não intencional. Porque se elas tivessem sido criadas de maneira intencional, elas para ser áreas de cultivo,
a gente não teria evidência de atividades de habitação domésticas nesses sítios. Agora, é interessante, né? Eles resolveram construir esse aterro para criar essa plataforma, né? Sim. E usando a terra preta, porque essa terra preta ela foi... Eles estão dispensando a terra jogando preta. a terra preta fora. Não é para plantar, né? Eles estão fazendo aterro com a terra preta. E essa terra preta, então, ela é mais antiga ainda, né? É. Mas é legal. Eu acho que a gente tem que entender mais esse Jamari, né? Sim. Temos que pensar nele de novo, com mais carinho, assim, porque ele tem essa... Ele parece ser um chave nesse momento de construção dessa área, né? E a terra preta aqui, né? Eu te falei, os resultados preliminares, os valores de nutrientes são muito altos. Talvez seja o cara que mais cavou terra preta aqui no Brasil. Esses sítios todos são áreas, eram antigas aldeias, algumas muito grandes, outras pequenas, mas você vê lá, né? Lixeira, você vê o resto das casas, você vê os montículos, quer dizer, não era, elas podem até sido depois cultivadas, como são hoje em dia, mas a ideia de que elas foram criadas numa espécie de processo agronômico no passado, de certo modo reproduz o que a gente está fazendo hoje em dia, que é olhar para a Amazônia e falar, a gente tem que melhorar, tem que mudar o solo, tem que modificar a natureza. Essa perspectiva é presa ainda essa visão, que é uma visão muito exógena, né? Que olha a Amazônia de fora para dentro e que pensa nos povos indígenas a partir de uma lógica, que é a lógica da agronomia, da Revolução Verde, digamos assim, né? Que alimenta o mundo, mas destrói também a natureza. E eu acho que essa lógica não funciona para os povos indígenas. Nossos ancestrais têm 350 mil anos. A nossa espécie Homo sapiens, né, aparece na África há mais ou menos 350 mil anos. E é só a partir de 15 mil anos atrás, de maneira aparentemente sincrônica, em vários lugares do mundo, que o pessoal começou a domesticar planta e animal, né, e se tornou agricultor. Tem um arqueólogo muito importante, talvez o arqueólogo mais importante do século XX, o nome dele era Gordon Childe. Em 1933, ele propõe um conceito que é fundamental para a arqueologia, que é o conceito de revolução neolítica. Ele era um arqueólogo marxista. Ele associa a revolução neolítica a várias coisas. Primeiro, a transição de modo de vida caçador-coletor nômade para agricultor sedentário, a substituição de objetos de pedra lascada por objetos de pedra polida, né? E também a adoção da cerâmica. A ideia de que a cerâmica era uma tecnologia ligada ao processamento de alimentos, armazenamento, cozimento, e de fato ela tem a ver com isso mesmo. Essa ideia desse pacote neolítico, ela vale para vários lugares do mundo, mas não vale aqui para a Amazônia. Porque aqui na Amazônia, a gente tem evidências de agricultura, de cultivo de plantas sem cerâmica. As primeiras cerâmicas que nós encontramos são vasos pequenininhos, não são grandes vasos para cozinhar, são vasos para servir, o caso de Pocó, e de cerâmicas mais antigas ainda, lá no Monte Castelo. E a gente tem essas terras pretas sem cerâmicas com datas muito antigas, que chegam a mais ou menos 5.500 anos. Essa receita, que funciona também para vários lugares do mundo, não funciona aqui. Por que essa terra preta se forma aqui? Quais são as hipóteses que eu poderia apresentar? Eu acho que tem a ver com a cachoeira. Você que saiu na sua canoa, entrou no rio Amazonas, remou, daí encontrou a boca de um imenso rio que seria o maior afluente do Amazonas, é o maior afluente, que é o Madeira, e começar a continuar se remando.
primeiro lugar que você realmente seria forçado a parar seria na Cachoeira do Teutônio. Aqui você tinha que parar, você tinha que descer, você tinha que contornar. E quem estava aqui ia controlar a passagem de quem está descendo e quem está subindo o rio. É um lugar estratégico, é um lugar de parada. Mas essas cachoeiras, se elas eram muito difíceis para navegação, para a ocupação humana, elas são muito importantes. Porque na época da Piracema, quando os rios estão subindo para os bagres, tem grandes bagres aqui no Rio Madeira. Eles vão desovar lá em cima, às vezes até perto dos Andes. E nessas viagens para desovar as Piracemas, eles tinham que atravessar essas cachoeiras, tinham que saltar e que pular. E por isso sempre teve muito peixe nesses lugares, junto dessas cachoeiras. O que tem de especial aqui? Do que as pessoas vivem? Do peixe. Esse é o lugar que era um dos pontos fluviais viscosos, né, de viscosidade mais alta do mundo. Muito peixe, aquelas fotos, aqueles bagres lindos. Era uma fartura sem fim. Isso inverte um pouco a ideia de que as plantas seguram as pessoas num determinado lugar. A ideia era que as pessoas vieram atrás do peixe. E a partir do momento que você tem uma vida estável com os peixes, você tem tempo, inclusive, para você ir manuseando as coisas no entorno. E mais do que isso, pensando nessa área de encontro, a gente pode pensar em pessoas passando aqui, deixando sementes, trocando de tudo, né? Estilos cerâmicos, tudo essa área de encontro. Acho que a gente tinha uma economia baseada no manejo de plantas, cultivo de plantas domesticadas, cultivo de plantas não domesticadas e o consumo intensivo dos peixes aqui, que permitiam o quê? A permanência desses grupos durante muito tempo no mesmo lugar. O Teutônio é um epicentro cultural, a gente acha assim, há milênios, né? Desde 9.500 anos atrás. A cachoeira dá o sentido da ocupação, dessa ocupação de longa duração, né? É um lugar que não passa despercebido. É um grande monumento natural, um grande monumento paisagístico que fica na memória de qualquer um que passa por aqui, né? Esse é um lugar que muita gente devia conhecer, mesmo sem conhecer. Até aquele lugar, se você subir o Rio Madeira, seja lá como ele fosse chamado, ou você descer, e aí você vai chegar nessa imensa cachoeira que não vai dar para você passar. É lá o lugar do encontro anual, dos rituais de iniciação, de trocas, etc. É um lugar muito fácil de encontrar na paisagem. Então eu imagino que as pessoas direcionassem para cá justamente para realizar essas trocas, interagir, rituais, casamentos, iniciações, tudo que fosse possível, trocar plantas da terra firme por plantas que estão sendo concentradas de diferentes lugares, que estão vindo dos Andes, sei lá, dos Llanos de Mojos até aqui, com plantas que estão vindo da Amazônia Central, do Purus. E esse aqui eu penso como um lugar cosmopolitano mesmo, assim, tá na beira de uma grande avenida e dentro das avenidas há esses lugares em que as pessoas se encontram e onde há a diversidade. E é isso que a gente encontra aqui, diversidade cultural, biológica, tudo, né? 2 baldes. Pode soltar? Pode. Uau, que linda. Caraca, essa é linda, hein, seu Zé? Isso aqui é seu Zé? Então são 3, eu São acho. 3 baldes, Edu. Nossa, que forma estranha. Né? Deu uma tocada nela aqui, ó. Foi, ó, cara. Tudo bem. Então a gente tem 3 da Nath, 4 do Toba e 8 do seu Zé. Isso só para não se perder aqui. Tá na mão. Os desenhozinhos que eles fizeram, cara, muito bonito. Esse PN vai ser... Da minha 4654. E o PN vai ser 5756. Você vem no amigo também? Isso. Isso aqui é tipo uma beira, né, tal? É, uma De bordinha. um vaso, né? E tinha um desenhozinho bem bonito. É como eles pegassem um lápis, né? E fizessem o desenho.
Olha, Marconi. Aí, ó, o desenhozinho. 2. Um carvão monstruoso. Opa, vai ser o nosso carvão. Bom, tá na ficha. É. Tá, então carvão 57. Edu, uma coisa que a gente está reparando em todas as unidades aqui é que tem muita bioturbação. E esses fechos de laterita em todas elas. E essa lâmina quebrada de machado, né? É. Pontos de lixeira, né? É osso de peixe. Isso é osso. Uma das camadas que a gente vê lá na Terra Preta Profunda, ela é superior, assim, ela está mais ou menos 50 centímetros de profundidade, 50, 60. Ela é essa terra muito escura, muito gordurenta e muito argilosa. E aí a gente pensa, bem, o que deixaria essa terra tão gordurenta? Uma das possibilidades, mas a gente ainda não sabe, mas uma das possibilidades é o óleo do peixe mesmo, né? Você consumir tanto e aquilo vai ficando impregnado. Aquilo vai, né? Quais são as outras coisas gordurentas que poderiam, né, estar segurando isso? Ainda não sabemos, mas vamos saber. Aqui tem uma coisa interessante, né? Porque eu diria para você que eu tenho certeza de que esse lugar foi ocupado durante tanto tempo por causa da cachoeira. E, no entanto, a gente quase não acha osso de animal. Não é só de peixe, de qualquer osso de gente e osso de outros animais também. Então isso é uma questão que não está clara para mim. Eu trabalhei durante anos num sítio lá na beira do Rio Solimões, onde a gente encontrava fauna. Eu diria, porque é um sítio a céu aberto, e porque não é um sambaqui, então as condições de preservação de material ósseo talvez sejam um pouco piores, mas essa não é uma boa resposta. A gente tem que ter uma resposta melhor. E o pessoal que vivia aqui na Vila do Teutônio tinha várias técnicas de pesca. Eles pescavam com arpão, com espinhel, né? Eram técnicas super sofisticadas. Tem fotos da época que mostram essas armadilhas e umas plataformas chamadas de giraus também. Eles ficavam pendurados nessas plataformas de madeira, literalmente pendurados em cima do rio para pegar os peixes com arpão. Então vinha muita gente pescar aqui. A pesca era a atividade econômica mais importante. O garimpo também, numa escala menor, mas a pesca era super importante. Tinha festivais de pesca, finais de semana isso aqui ficava cheio. Descia ônibus para a vila, a pessoa estacionava aqui em cima, os carros. Tinha muita gente vivendo, cheio de moradores, restaurante, bar, né? Tinha uma atividade muito forte. E para chegar na vila, a gente passava por essa estrada aqui, onde nós estamos sentados agora. Então descia aqui, né? Aí ia para lá, e as casas mais em cima, né? As predas mais para lá, o rio já, né? Aquela água azul, né? Era uma coisa linda de se ver, cara, assim, só a gente vendo mesmo, né? Para entender que era um mistério da natureza. Ela não era tão grande igual outras que tem por aí, mas ela atraía uma beleza, ela tinha uma beleza muito grande, né? E ao mesmo tempo uma riqueza, né? Um ambiente muito lindo e muito bom de se viver. Simplesmente não tinha preço o cara, né, poder acordar de manhã, né, e poder ver aquela visão ali na janela da nossa casa, cara. Era lindo de se ver, né, poder pegar o barco e pescar e a gente só de estar ali a gente já estava
conformado com tudo, tipo assim, não preciso de mais nada, né? O local já me traz tudo que eu preciso, né? É muito peixe, né? Muita fartura. Toda a população que morava aqui, os ribeirinhos que moravam na beira do rio, eles desfrutavam e eles se mantinham tudo dessa renda, do peixe, né? O turismo era muito grande, o turismo também. Tudo que tu botasse para ver, que tu fritasse um peixe aqui frito aqui, ó, e pegasse uma farofa aqui e botasse para vender, tu vendia tudo. Né? Então eu acho que hoje, né, muitos moradores, acho que quase todos, fosse poder escolher, claro que preferia escolher a cachoeira, né? Que fosse uma escolha, né, realmente dos moradores, falo sem medo de errar, tenho certeza que não tinha sido destruído, né? Mas a escolha não foi nossa, né? Querendo ou não, foi a empresa, com o governo, com tudo, né? Para acabar destruindo o local. E conseguiram destruir, né? Mas a cachoeira era bem aqui. Era aqui, ali assim. E o rio dava uma estrangulada aqui, né? Então eu acho assim que a população, ela não trocava por nada aquele local ali, né? Só que não foi como eu já lhe falei, não foi uma opção da comunidade, né? Foi tipo assim, eu saio, né? Aí não tinha como, né? Então, triste, cara, muito triste, né? A gente fala assim, fica com alegria na hora que lembra do local, do que nós vivemos no local, né? Mas triste por saber que não vai ter mais, né? Não vai voltar isso mais, né? Então, é um pouco triste, né? Faz a gente ficar um pouco triste. Seu Zé, ele conheceu a Cachoeira do Teutônio, ele conheceu aqui quando era um lugar que as pessoas vinham passear, né? Um lugar turístico. Porque hoje a gente também está aqui nesse silêncio, mas pensa, a cachoeira está afogada. Então a gente tem, é meio um silêncio da morte, né? É um silêncio que não era. Então pensa, por milhares de anos as pessoas estavam aqui com o barulho da cachoeira aqui do lado caindo. É isso, a gente ouviu uma história que não existe mais, ouvir a memória do pescar, de como que essa pesca acontecia, de como muitas pessoas faleceram, porque também era isso, é uma cachoeira gigantesca, com 7 metros de queda. Então, né, as pessoas morriam também. E era um lugar turístico da capital. Então as pessoas vinham comer, as pessoas vinham banhar, as pessoas vinham pescar. E hoje isso não existe mais. Por que que tanta gente morou por tanto tempo aqui? E hoje a vila está com tão poucos moradores, né? Eu acho que essa história ela é fundamental. Porque quem chega aqui hoje e não conhece essa história, acha, é uma vila que parece que as pessoas estão indo embora. Realmente, tem muitas casas vazias, muitos lugares que já não estão sendo bem cuidados. Mas não era a realidade. Isso aqui até 7, 8 anos atrás. A história era outra.